Aleluia, graças a Deus que mais uma vez o Espírito do Senhor nos permite aqui estar meditando na palavra do nosso Deus para que recebamos dele autoridade para não temer nenhum tipo de autoridade ou espiritual ou da terra, porque nós então teremos a absoluta certeza que toda aquela autoridade que se levantar contra você, se não se dobrar, será abatida pela mão do próprio Deus. Isso é necessário que a gente entenda, mas mais importante do que isso, é necessário que você entenda que existe a carência, existe a necessidade de uma questão de caráter e fé. Uma atitude de caráter e fé. Uma maneira de viver diferente, não importa quem você seja. E o que tipo de atitude seria? Combater a distração para permanecer no desígnio. Combater a distração para permanecer no desígnio é o que nós temos compartilhado nesta semana. No livro de 1 Reis, capítulo 13, verso de número 14 em diante, diz que ali foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um cavalo e lhe disse: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Sim, sou eu. Então lhe disse: Venha comigo à minha casa e come pão. Mas ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo mesmo caminho por onde foste. E ele disse: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, e voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa ainda, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te mandou, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Louvado seja Deus. Nós observamos aqui do verso de número 14 ao verso de número 22, uma leitura que é tremenda, uma leitura que tem sido, às vezes, meditada, mas sempre vai ter um algo. E nós observamos aqui algo que aconteceu, que foi uma distração. Ali é uma circunstância conhecida de toda a palavra de Deus, conhecida daqueles que são estudiosos e que na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, então não tem o que discutir, é indispensável combater a distração para permanecer no desígnio de Deus. Há uma história conhecida em 1 Reis, capítulo 13, de um obreiro distraído, profeta velho, aí no verso 18. Quando ele se levanta com o seu ego cheio, porque ele já tem dons, porque ele acha que ele é alguma coisa, porque ele é um apóstolo, um profeta, um homem que tem uma estrutura boa, um homem de Deus que é conhecido naquele lugar, e ele está na sua zona de conforto espiritual. Um obreiro distraído pela sua zona de conforto espiritual, pelo seu tempo de fé, pela idade da sua igreja, da sua denominação, pelos seus dogmas, que você possa anular isso, porque pode ser uma armadilha terrível até hoje. E do outro lado, nós observamos ali
um homem de Deus também, um obreiro de Deus a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, agora distraído enquanto ficou parado na zona de conforto, enquanto ali descansava debaixo daquele carvalho, lá no verso 14. Que você não fique parando no caminho quando estiver na missão do Senhor. Porque na hora que você para, supostamente, para pensar, para debater na sua própria mente, aí é onde o inimigo vai lançar tentações e poderá distrair você. E muitos têm partido porque têm sido enganados e não conseguiram vencer o combate contra a distração e assim saíram do desígnio de Deus e pagaram com sua própria vida. São questões que nós precisamos guardar, que você precisa guardar no nosso tema. Combater a distração para permanecer no desígnio. Palavras-chave para o seu ministério, para a sua família, para a sua casa, para o seu dia a dia. Combate, distração, desígnio. São palavras-chave. O desígnio de Deus é extraordinariamente bom. Ele quer o teu bem. Mas existe um combate contra um inimigo chamado distração, que é responsabilidade minha e sua que possamos vencer. Por que isso? Porque Gálatas 5, 17 ao 26, o apóstolo Paulo ali orienta algo tremendo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, 17 ao 26 que a carne luta contra o espírito, que o espírito luta contra a carne. Se opõem um ao outro para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estareis debaixo da lei. E ele vai dizendo ali que as obras da carne são conhecidas, são manifestas. A lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a contenda, o ciúme, ira, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas. E ele diz ali, aqueles que vivem com base nisso, que não combatem essas razões do coração, que não combatem essas distrações, esses tais não herdarão o reino dos céus. Mas ele também diz que as obras do Espírito são conhecidas, são tremendas. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você precisa entender, você está em meio a um combate da sua carne contra o Espírito do Senhor e que você precisa entender que é o Espírito do Senhor que tem poder para resolver a sua questão e você conseguir permanecer no desígnio. O desígnio de Deus é que o teu casamento esteja bem, os que são casados. O desígnio de Deus é que a tua vida sentimental esteja sarada, aleluia, os que estão em relacionamento. O desígnio de Deus é que a tua vida financeira esteja bem, o teu coração esteja sossegado. O desígnio de Deus é que a cura aconteça, porque Jesus levou sobre ele na cruz do Calvário toda dor, toda doença, toda enfermidade. O desígnio de Deus, a vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não é que alguém morra, que fique na peste, que sofra, não. O desígnio de Deus não é que a miséria reine, o desígnio de Deus é que você seja mais que vencedor. Que Deus esteja abençoando o seu coração, que você esteja vencendo esse combate. É um combate que acontece aí dentro de você, não importa o tamanho que você seja, você precisa vencer isso. Combater a distração para permanecer no desígnio de Deus. Deus tem um desígnio na tua vida, tem uma missão para que tu tenha que realizar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.